Ok, bem-vinda. Jordana é fisioterapeuta, tem experiência na área do esporte, trabalhou com ginástica artística há muito tempo, está na seleção com a gente no feminino, junto com a Bel, elas que ficam na seleção adulta. Tivemos o prazer aí de viajar várias vezes. Hoje ela vai falar um pouquinho de um caso clínico para a gente, para tentar ilustrar a difícil decisão que é de cortar um atleta. Vamos lá, Jo. Bom dia, bem-vinda. Fica à vontade. Obrigada, Doc. Bom dia, gente. Tudo bem? Primeiro, agradecer a presença de todos vocês aí nessa quinta-feira gelada e também agradecer a oportunidade de estar representando todo o departamento aí médico da seleção feminina. É uma grande responsabilidade representar a Marina, Ari, Bel e Doc e Sana. Bom, vamos lá. Então, a gente vai falar hoje sobre essa questão aí que o Doc falou, dessa lesão pré-competição. Corta, reabilita rápido, é possível reabilitar rápido? Como é isso? Então, vamos lá. Está aqui a nossa... Eita, não está passando o slide. Ah, foi. Fica tranquilo. Sempre aqui assim no passando. começo. Beleza. Daí a foto da nossa última competição, né? Do Pessoal torneio. bem mais bonito que o masculino, hein, Jordana? Bem mais. Bom, eu pensei, eu olho essa foto e falo, nossa, você vê a gente sorrindo aí, não consegue imaginar alguns perrengues que a gente passou nessa última apresentação, né? A gente teve alguns sustos, né? Algumas lesões. Todo dia de treino a gente ficava apreensivo no departamento médico, mas graças a Deus e graças ao nosso trabalho em equipe fantástico, a gente conseguiu resolver grande parte dos problemas que apareceram, né? Bom, mas hoje a gente vai falar especialmente da Tainá, né? A Thay, número 8, Paixão do Brasil, foi o nome que ela acabou ganhando lá no PAN, né? Foi fantástica lá. Bom, a Thay, ela foi convocada pela primeira vez para uma seleção de base em 2006, então ela está aí 14 anos já na seleção. A primeira convocação dela na seleção adulta foi em 2013. Quem conhece a Thay sabe que ela tem uma personalidade cativante, né? Ela é muito gente boa, muito engraçada, muito agradável de lidar com ela. Uma menina que gosta muito de treinar, extremamente curiosa, questionadora. É uma pena que ela não pôde estar aqui com a gente, né? Mas ela está lá num sítio, está difícil a conexão dela. E aí eu já queria chamar agora para falar o Diego. E aí, Diego? Tainá gosta de treinar, não gosta, dedicada? Como que é? Digamos que ela gosta de treinar sim. Se não gosta, ela aprendeu a marra, mas gosta. É uma atleta muito importante, né? O que a gente quer é mostrar realmente extremamente dedicada, ela é comprometida com o objetivo do grupo e tudo que a gente direciona para ela, ela é extremamente comprometida. Eu acho que quando a gente fala em lesão também, Jô, se me permite aqui, como o Andreoli tinha apresentado muito bem no último caso com o Alex, o perfil do atleta é importante, né? A gente vê que alguns atletas são mais sensíveis à dor, outros menos, né? Eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui que a Tainá é guerreira, né? Além de ser muito importante tecnicamente, é uma menina que quando está com dor, a gente realmente sabe que normalmente é dor, que ela tenderia até a engolir essa dor e não falar para a gente. Quando fala, é realmente porque o negócio está um pouco mais sério, né? Prossiga. Vamos lá, falar um pouquinho do histórico dela. Em 2017 foi o nosso primeiro ano na seleção, né? Como departamento médico, a gente foi convocado para a Copa América, que aconteceu naquele ano. E, bom, estava todo um início de trabalho, de conhecer as meninas e tudo mais. Tudo correu, de certa forma, bem durante o treinamento todo. Mas a gente teve 2 jogos preparatórios contra Angola, antes da gente viajar para a Argentina. E no segundo jogo, se eu não me engano, foi no terceiro quarto, a Thay, ela teve uma queda. E uma jogadora de Angola caiu por cima dela e ela teve um trauma na mão. Então, a gente pode ver que essa imagem aí traduz um momento muito difícil. Como que foi, Doc, essa lesão dela? Como que evoluiu? Conta aí um pouquinho pra gente. É difícil, né? A gente acompanha os treinos, né? Toda a comissão, departamento de saúde, então os físios,
médico, todo mundo envolvido ali no treino, prestando atenção, já com as malas prontas para viajar, literalmente, né, com as malas prontas. A gente viajava no dia seguinte. E aí, nesse último treino, ela teve uma disputa de bola. Enfim, acabou caindo assim com a mão espalmada, aquele mecanismo que a gente vê bem de lesão no punho. E a gente viu que ela começou a chorar, né? Então, quando a gente está assistindo, as quedas no basquete não tem como não acontecer. É um esporte de contato, né? Nesse alto nível ainda, véspera de uma viagem, tá todo mundo ali que a gente fala com sangue nos olhos mesmo, né? E quando ela cai e começa a chorar, isso corroborando aquilo que você disse antes, sendo atleta dessa importância, uma atleta que realmente não reclama, isso chama atenção para a gente, faz a gente realmente pensar que é grave, né? E esse choro, acho que aqui nós temos até alguns atletas técnicos aqui, acho que a gente tem que entender que esse choro não é de dor, né? Quem é atleta está acostumado a sentir dor, né? Parece que é um choro muito mais assim de decepção do que está realmente acontecendo ali e do que pode, enfim, vir a acontecer com isso daí. Ela acabou fazendo exames, né? E realmente ela teve uma lesão, ela teve uma microfratura, teve um entorse, uma lesãozinha ligamentar. É uma atleta que joga de 1 e de 2, muito difícil, né? Um esporte que você depende da habilidade das mãos, você conseguir jogar nessa condição. Muito difícil, até um eufemismo, impossível. Então, nessa época, em 2017, após a realização dos exames, não houve outra possibilidade que não fosse o corte, então ela acabou sendo, na véspera da competição, acabou sendo realmente cortada, infelizmente, mas não tinha condição nenhuma de jogar. Bom, em 2018, no início do ano, ela teve uma lesão meniscal e quando ela se apresentou, a condição física dela estava bem ruim. Ela tinha uma atrofia muito importante na perna esquerda, né? E como a gente sabe, muitas vezes o treinamento na seleção, muitas vezes acaba sendo muito mais intenso do que no clube. E aí algumas coisas aparecem. Então ela teve uma contratura imensa do quadríceps, que a gente perdeu o sono algumas vezes com medo disso evoluir para uma lesão muscular mais grave, né? E isso eu falo até, a Tainá, ela foi na fisioterapia do primeiro ao último dia para a gente tratar essa coxa. E a gente lembrando do ano anterior, era uma atleta que ela evitava ir na fisioterapia. Ela falava, vocês não têm um aparelho de laser, o que eu vou fazer na fisio, né? Então, foi todo um trabalho da Bel, meu, de mostrar que a fisioterapia ela vai muito além do que do que ter ou não aparelhos, né? E a gente conseguiu ganhar a confiança dela, né? Então, isso foi uma grande vitória para a gente do departamento médico, de ter a atleta do nosso lado e a gente conseguir conversar com ela e tudo mais. Bom, 2019 chegou, a gente se apresentou em julho para treinar para o Pan-Americano e, segundo o próprio relato da Tainá, ela chegou no ano passado bem receosa, ela falou bem essa palavra, porque ela tinha vindo de 2 anos com uma lesão que levou ao corte dela, uma outra lesão que ela jogou, mas ela sabia que ela não tinha conseguido jogar no 100% dela, do que ela poderia. E ela começou 2019 bem apreensiva, né? Assim, eu acho que ela ainda não conseguia perceber também a importância dela como atleta para a parte técnica, como um time, assim. Então, aquele medo do corte sempre ronda as atletas, né? Quando é o corte, quando vai ser, que dia vai ser. Então, esse clima tenso, né, que existe. Mas ela foi, né? Foi para o PAN, a equipe já estava lá, a Bel foi sozinha como representante do departamento médico, né? E a gente teve um jogo preparatório contra a Colômbia e lá ela saindo de uma bandeja, ela pisou na tabela, teve um entorse. E aí, Bel, como que foi esse susto da Tainá aí? Nossa, nem fale. Foi preocupante porque ela novamente, eu acho que tem a memória desse histórico e ela ficou muito apreensiva, e eu também. Nós passamos com o médico, nós fomos encaminhados ao departamento médico no PAN,
foi feito, tinha que fazer um raio-x a princípio e depois um ultrassom. Só que o radiologista tinha ido almoçar. E o médico que fazia o ultrassom, ele foi muito atencioso, muito gentil. Nós entramos, ele falou, olha, eu vou antecipar o ultrassom e a gente vai olhando. Eu entrei junto, ele foi mostrando a imagem, ele suspeitou de uma microfratura do 5º meta com o cuboide. Aí ampliou a imagem, aí ele falou, olha, eu vou dar minha opinião como profissional, eu acho que está mais uma questão ligamentar. A gente acabou imobilizando ela com RoboFoot, nós tiramos a carga com muletas canadense, e como ela mesma diz, ela passou a morar na fisioterapia, porque era o dia inteiro, optamos lá pelo Price, hoje o Policy, né, e, elevação, compressão, crio. No último horário eu finalizava, no segundo dia eu comecei a finalizar com laser, e ela foi evoluindo. Ô, e Bel, assim ela ficou... Oi. Ô, Bel, nós temos aqui uma atleta um pouco conhecida, praticamente ganhou medalhas em todas as categorias aí do esporte, Olimpíada, em Mundial, torneios nacionais, internacionais. Hoje ela ocupa o cargo mais administrativo, é nossa chefe de todos aqui, a Adriana, mas ela certamente, eu sei que pelo joelhinho dela, a gente sabe que ela já teve algumas lesões. Adriana, como é que foi? Como é que é esse corte médio? Quando machuca, se você puder responder para a gente, como é que é a visão do atleta, né? Quando vem essa lesão, quando tem que ser cortado, quando tem que se afastar. Bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Ó, não vim aqui falar nada, só para escutar já começa, já. Tá vendo como ele é, Bel? Bom, na verdade, aqui eu já, na minha fase, né, de atleta, faz um tempinho já, eu tive muitas lesões, né, no joelho, mas eu nunca cheguei a ser cortada pela lesão. Eu sempre tive nos clubes, na seleção eu não cheguei a ter. Fui tratada aí pelo Felipe Tadiella, ele tá por aí, né? Eu vi a fotinho dele aí, Felipe. Opa! Fala, chefe. Conta aí como ficou bom? E ficou bom, Adriana? Na época eu não sabia muita coisa não, ficou bem mais ou menos. Pois é. Todo mundo fala, né? Sou tortinha aí. O que aconteceu aí, Felipe? Adriana, mas responde pra gente assim, aquele choro, igual a gente vê da Tainá, na hora ali que você tem a lesão, o choro é muito mais de saber o que tá por vir do que realmente a dor, exatamente, né? A dor ali você tá acostumado a tomar porrada, né? O atleta já sente, o atleta já, na hora que acontece, você já sabe que vem pela frente. Você já sabe tudo que você vai ter que passar, ou de novo, ou pela primeira vez. No caso da Tainá, foi muitas coisas acontecendo na vida dela, com lesão e com corte. E aí, ali, a hora que ela caiu, ela já sabia o que viria pela frente. E para um atleta treinar e não estar na competição, é muito complicado, né? E isso que a Bel está falando que aconteceu no PAN, só estávamos nós duas, né? Minha companheira de quarto aí, a Bel. E foi muito difícil de chegar a uma conclusão, né? Se iríamos cortá-la ou não. A gente teve muito respaldo lá do Comitê Olímpico e acreditar que ela conseguiria, né? Com o tratamento feito. Mas foi uma situação onde a gente não tinha muito tempo também, né? As lesões dependem do tempo que você tem para se recuperar. Para se recuperar. E também o perfil, né? O perfil dela, que é uma atleta muito dedicada, você também foi uma atleta realmente muito dedicada. No meu caso, assim, eu sempre fui muito dedicada, muito correta, sabe? E tanto é que o Felipe, que quando eu fui tratar, eu jogava em São Bernardo, nós tínhamos fisioterapeuta, nós tínhamos a parte médica, mas eles não eram tão experientes, porque o basquete estava começando ali. Então, eu pedi, né? Não sei se ele ficou muito feliz, o fisioterapeuta de São Bernardo, mas hoje ele é meu amigo pessoal. E nós fomos até a GG, que era em São Caetano, para fazer a minha recuperação lá, porque eu tinha uma Olimpíada pela frente. Então, eu teria que fazer a melhor recuperação.
Não que você seja melhor, viu, Felipe? Mas Ô, Felipe, era boa paciente essa Gente, daí? coitado, o Felipe tá apanhando hoje. A dedicação não faltava. Faltava uma estrutura um pouquinho melhor, mas a dedicação não faltava. exatamente, era Hoje a isso. gente Então, tem eu uma acho que estrutura bem melhor, né, do que a gente tinha, Com certeza. enfim, há 10 eu anos estava no atrás. clube, né? Na verdade, eu estava pelo clube, então não estava pela seleção. Mas o atleta ele precisa saber que o seu corpo é seu instrumento de trabalho e que você tem que cuidar da melhor maneira. Foi o que eu fiz ali. Procurei o que era melhor para poder estar me tratando. Mas agora eu não vou falar mais nada. Eu só vou escutar vocês. Perfeito. Fica na expectativa aí, Jô. Vamos seguir. Bom, Dri, você nem eu ia te perguntar, você já respondeu. Então, isso que é sintonia. Eu ia falar como que tinha sido essa questão de se vocês pensaram em corte para a Thay, né, durante o PAN. Já foi falado super bem, então essa foto acho que diz muito, né? Então, quando eu montei esse slide, eu olhei para a foto de cima e de baixo, eu falei, caramba, né? Você vê uma atleta 2 anos antes sendo cortada, e a gente sabe da importância que a Thay teve naquela final contra os Estados Unidos, né? Teve uma atuação impecável, e vê-la ali olhando essa medalha de ouro histórica para o basquete feminino foi algo realmente sem preço. Eu estava em casa assistindo aos prantos. Eu nunca tive uma sensação de tanta felicidade no esporte como aquele dia. Foi sensacional mesmo. Bom, então vamos lá continuar. Então, agora em janeiro desse ano, né, a gente se apresentou para o nosso último torneio, mais importante que a gente tinha, e em 6 meses foi a nossa 4ª convocação. Então, foi praticamente uma seleção permanente, né? E, segundo a própria Thay, ela disse que ela nunca jogou, nunca se apresentou numa condição física tão boa como ela se apresentou em janeiro, né? Eu acho que o Diego pode falar mais um pouquinho, como que foi essa preparação física das meninas, desde que você começou o trabalho, Diego? As meninas abraçaram a ideia? Como que foi? O Neto está aqui também, depois do Diego, eu queria que ele boa. falasse. Ele entrou agora aqui, ele estava num compromisso com a ESPN, está aqui com a gente. Neto, bom dia. Depois do Diego, se puder falar para a gente também sobre a importância da Thay e essa preparação, agradeço. Diego? Bom dia a todo mundo. Bom dia. Depois que o Diego falar aí, se sobrar tempo, eu falo. Se sobrar tempo para mais alguma coisa. Sobra sim, rapidinho. Bem, a preparação das meninas foi muito boa, muito importante. A gente teve uma oportunidade, acho que uma oportunidade única de trabalhar diariamente com essas meninas. Assim, nós passamos entre a primeira fase e a última fase, nós ficamos basicamente 7 meses juntos. Então, a gente teve um contato direto com um grupo de WhatsApp, com os preparadores físicos. E o que eu falo sempre, a comunidade do basquete ajudou a gente demais. E, particularmente, falando da Tainá, a Tainá, a Ramona, foram 2 atletas que renunciaram a acertar contrato com o clube para, literalmente, treinar a parte e se cuidar. Mudar um pouco seu perfil físico. E assim, eu fiquei extremamente feliz com o resultado delas, das 2, pela mudança de cultura de treino, pela dedicação, pela cuidado da alimentação, e isso refletiu na resposta na quadra, né? Então, assim, basicamente, não só dessas 2, mas todas as meninas, elas acho que mudaram um pouco o mindset de treino, de vida, e deixaram de ser jogadoras para virarem atletas, tá bom? Coach. Bom dia a todos. Acho que é legal demais a gente poder estar junto, né? Podendo se falar. Então, uma oportunidade aí que nesse tempo aí a gente está tendo para fazer mais isso. Especificamente aí sobre a Tainá, acho que foram 2 momentos, né? Eu não sei se, desculpa, eu entrei atrasado, mas não sei se vocês estiveram falando. Foram 2 momentos que, na verdade, a gente veio com a Tainá. Acho que foi uma antes do PAN. Eu peguei, acho que a Jo falando no finalzinho, né? A gente ter ganhado a medalha lá, e ela foi uma jogadora que foi super importante no final para essa partida e para a medalha. E a gente teve que tomar uma decisão lá que foi uma decisão delicada,
né? Há 2 dias antes de começar, o médico chamou para a gente, eu acho que vocês já devem ter explicado aí, e eles me falaram assim, a gente não tem como falar agora porque os exames não mostram exatamente se tem uma fratura ali ou não. A gente só vai poder ver isso depois que o edema sair. Eu falei, pô, e a Adriana me chamou e falou, e agora? A gente tem que ver todos os documentos de quem vai vir, se ela tá pronta, o COB tem que comprar passagem e tudo mais, e a gente dispensar a Tainá. Eu, caramba, aí me juntei com o Diego, Virgil, a Bel, a Adriana mesmo, e a gente decidiu, assim, como todas as nossas ações, né, a gente tenta ser muito coerente com aquilo que a gente fala. Acho que uma das maiores preocupações nossas é essa, né, da gente ser coerente com aquilo que fala. A gente se juntou ali naquele momento para que a gente pudesse tomar essa decisão. Essa decisão não poderia ser só minha. É claro que a responsabilidade é minha e eu assumo isso sem problema nenhum, né? Principalmente das coisas ruins, mas das coisas boas eu gosto de compartilhar. Então a gente tomou essa decisão ali de manter a Tainá, porque se a gente está falando de um trabalho de grupo e de que a gente vai superar dificuldades juntos, eu acho que essa era uma prova, uma oportunidade que a gente tinha da gente colocar isso em prática. E foi o que aconteceu. A gente confiou na recuperação, no trabalho de recuperação, que naquele momento a gente teve o apoio do COB, mais especificamente da Bel, que estava com a gente durante todo o processo de treinamento, já que a Jo não pôde ir e o Doc também, o Paulo. Então a gente teve ali um trabalho especificamente da Bel, que não mediu esforços para poder colocar a Tainá ali numa condição de jogo. E a gente sabia que o primeiro jogo a gente não teria Tainá, tanto é que a Tainá não jogou o primeiro jogo. E depois o segundo, e nesse primeiro jogo ainda a gente teve a lesão da Aline, ou seja, a gente acabou esse jogo contra o Canadá com 10 jogadoras, né? Com 10 jogadoras apenas, sendo que a Tainá nem trocou esse jogo, a gente não colocou ela para jogar, porque a gente precisava desse tempo, já que era uma orientação do departamento médico para que ela pudesse estar melhor para o resto da competição. Então, essa foi uma situação da Tainá. E depois, se imagina, na competição mais importante do ano que a gente tinha, onde a gente teria uma oportunidade de classificar para a Olimpíada, que era uma coisa que ninguém imaginava há alguns meses, e a gente teria uma possibilidade clara. A Tainá, que era uma uma jogadora que estava vindo de uma dedicação e um comprometimento incrível, exemplar, do que a gente espera mesmo de uma jogadora. Ela foi a jogadora, como o Diego falou aí, que mais se dedicou, uma das que mais se dedicaram, né, para isso. E ela acaba tendo, na primeira semana de treino, ela acaba tendo uma lesão grave. E também a gente teve que decidir se cortava ou não a Tainá naquele momento. Coach, segura aí um pouquinho que a gente vai chegar lá. Calma aí, não vai dando dicas do que vai acontecer. Segue, João. Segue. Então, só deixa eu concluir aqui sobre o PAN. Todas as decisões, quando passa pela parte técnica, acho que é super importante a gente colocar isso. Não tenho dúvida nenhuma de que essa é uma decisão do departamento médico e eu confio nisso. Então, muitas vezes, nessa parte de recuperação, a Tainá está fora da primeira partida? A Tainá está fora da primeira partida. Ela é importante? Ela é importante. Mas o que é mais importante? Ela está bem do resto da temporada ou só no começo da temporada? Então, acho que isso é uma coisa que eu tenho confiança total nesse trabalho aí multidisciplinar que a gente faz, porque a gente tem pessoas muito competentes. Agradeço demais aí por ter essa oportunidade de trabalhar com vocês. Vamos em frente aí que tem mais coisa, né, João? Tem mais. Então, bora lá. Tudo bem. Eu só coloquei aí nesse slide para vocês terem noção do tempo que a gente tinha nessa apresentação, né? A gente apresentou dia 12 de janeiro, a gente tinha uma viagem para a Sérvia dia 27, que a gente ia continuar a fase de treinamento lá. A gente tinha um jogo preparatório, dia 3 de fevereiro, e aí, dia 6, a gente estreava no pré-olímpico. A gente teria 3 jogos lá. Então, bora lá. Bom, então tá aí. Primeira semana de treino, dia 18, acontece esse lance aí. É muito rápido e... Assim, Fê, você que tá aí um tempão no basquete, você acha... A Sana estava ao vivo ali também. A doutora Sana que trabalha com a gente. Depois pergunta para ela como é que é a emoção ali da... Já vou chegar, porque estava nós duas de camarote ali.
Mas, Felipe, esse lance você vendo, assim, você está ali no banco, você se preocuparia com esse lance? Você põe um lance Cadê o normal? lance? Tenta clicar em cima do vídeo de novo, Jô. Às Clicar de vezes ele dá uma novo. travada. Aí, ó. Aí, ó, nada. Nada, né? Disputa de Nada, não bola, tô vendo né? nada. Isso. Não tá vendo o vídeo ou você não vê nada de Não tô importante? vendo o vídeo, não. Todo mundo vê o vídeo, só eu que não? Eu tô no celular. Eu acho que só Talvez você não seja vê. Eu por vejo o isso. vídeo, tá um pouquinho Não, mais peraí, lento. agora eu tô vendo sim. Agora Boa. Tá roda bom, de vou novo pôr pra de mim, novo Jô. aqui. Vamos lá. Não, mas já me deu desesperinho já. Deu um desesperinho? Já. Eu acho que se a Tainá não tivesse caído ali no chão, a gente não teria tanto. Seria um corta-luz lance, um normal, bloqueio né? forte, né? Corta-luz, enfim, como qualquer outro do treino, né? Não parece ser uma coisa assim diferente do que a gente vê. Ana, você também que estava ao vivo lá com a Jô. E aí, a gente estava sentadinho ali de frente. O que foi esse momento aí? Bom dia a todos. Então, a gente estava sentado ali no banco, observando. Na hora que teve o trauma, ela já caiu no chão, começou a chorar, né? Ficou desesperada, deve ter passado um filme na cabeça dela. No momento, como foi muito rápido, a Carol fez um bloqueio e ela bateu... Foi a Ju. A Ju, né? A Ju fez o bloqueio e ela bateu a região lateral do ombro no tórax da Juliana. A princípio, um bloqueio que a gente acreditou que fosse normal, mas pela reação dela, saiu da quadra chorando, com muita dor no ombro, graduando em 12, na escala de 0 a 10, ela graduou a dor em 12. A gente fez o primeiro atendimento de analgesia e tudo. No exame físico, ela descartou qualquer lesão nervosa ou vascular, né, que pudesse ter. A gente retirou do treino e de imediato já colocou na tipó, imobilizou, gelo e tentou tranquilizar a atleta, né? Como pelo grau de lesão, ela já, como eu falei, passou o filme e já ficou com medo de ser cortada novamente. E aí, fala um pouquinho aí da avaliação imediata, como que estava aí? Assustou na hora que ela tirou a camiseta? Na hora que ela tirou a camiseta, ela não, assim, o ombro doía muito a pequenas movimentações. Elevação do ombro, ela já tinha muita dor. Ela me pediu, foi engraçado que teve uma hora que ela me pediu que, por favor, aplicasse alguma coisa para tirar aquela dor no ombro dela. Então, foi feita a palpação, não tinha crepitação, não tinha sinal de deformidade naquele momento. Tinha um leve aumento na deformidade na porção distal da clavícula. Mas ela também estava exame Tá falhando um pouquinho aqui, eu não sei se vocês todos estão... O ombro estava doendo. Então, fez raio-x. Acho que travou. Tá escutando todo mundo? Agora voltou. Falhou um pouquinho aqui, Sana. Depois o tentei. Bruninho da masculina tá aí também, Jô? Depois, Bruninho, quando a Sana acabar, se puder falar pra gente se esse é um lance usual aí, você viu alguma coisa de diferente, por favor, Sana, termine. Fique à vontade. Então, no exame físico não tinha crepitação. Comparando um lado e outro, tinha um pouco de elevação na porção distal da clavícula. E aí foi feito os exames e aí eu deixo para a Jô. Bom, e aí, Bruninho? Você viu o vídeo? O que você achou? Foi um lance preocupante ou foi algo corriqueiro aí? Realmente você tem que estar no masculino. Realmente os bloqueios são mais intensos, mais fortes. Fala aí, pessoal. Bom dia. Todo mundo me escutando bem? Sim. Não, ótimo. Não, realmente eu vi o lance aqui. É um lance que na hora que a gente vê um atleta, né, que ainda mais que a gente comentou que é um guerreiro, que não tem tanta frescura no contato, e vê que ele sentiu, pôs a mão, parou o lance, a gente se preocupa assim. A gente vai lá,
atenção Também especial. o Bruno também. Então, que chama atenção sim, viu? Foi uma pancada boa no local, acho que... Escutando? Tá falhando um pouco. picotando. Vamos fazer igual a gente faz no jornal? Voltamos brevemente com o Bruno falando com a gente. Jô, dá um segmento. O microfone tá meio estranho aí, Bruninho. Dá uma testada aí. Enfim, Jô, manda ver. Bom, então essa foi a nossa avaliação ali imediata, né? Como a Doc falou, a gente fez essa avaliação, mobilizou, gelo imediato, medicação analgésica. Eu queria só chamar a Ariane agora, porque a gente sabe que muitas vezes na base acaba não viajando um médico junto. E queria saber se a Ari já passou por alguma situação dessa e ela estando sozinha como departamento médico, o que ela pensa na hora, o que ela faz? Diga aí, Ari. Oi, gente, bom dia. Infelizmente na competição tem vezes que o médico vai, às vezes o médico não vai, mas isso só na fase de competição. Na fase de treinamento a gente tem um médico da medicina esportiva, os residentes, ou às vezes a Sana já foi comigo, o Doc Paulo também já foi, mas a gente tem que avaliar o cenário, né? Então tem que avaliar tudo, tem que avaliar a dor dela, a funcionalidade do ombro e ver se ela vai ter uma condição de voltar para o treino, no caso no jogo, né? Sim. Feito isso, vendo que a gente não tem condição de voltar, e a gente começa a trabalhar já a parte de tirar carga, a parte de analgesia local, e aí após o término do jogo, a gente, se for, né, se der para esperar terminar o jogo, a gente já leva para um pronto-socorro, e aí a gente consegue fazer os exames de imagem, um raio-x básico para ver se teve alguma coisa de fratura, enfim, ou saber o grau que está aquele ombro lá. Beleza, mas assim, Ari. nunca tive que passar por nada no ombro que fosse tão grave assim. Legal. Obrigada, Ari. Imagina. Bom, agora eu vou pedir pro Doc Andreoli falar. E aí, Andreoli, o que a gente faz? O que tem que pedir? Pede exame de imagem? Não pede? Diga aí. Bom dia. Não, eu acho que os traumas de ombro, apesar de, falando desse caso, eu acho que o mais importante, se no exame físico ela teve alguma deformidade, eu acho que o primeiro exame acho que é o raio-x. Quer dizer, existe um diagnóstico diferencial dessa atleta, que seria ela ter alguma lesão ligamentar ou ter uma fratura da clavícula distal. Quer dizer, isso mudaria completamente o diagnóstico. Apenas só para complementar, né, tudo que falou, até da fratura da mão dela, que o Zé acabou cortando, as fraturas de mão também são importantes, essas radiografias. Eu tive 3 ocasiões com fraturas que me marcaram. Acho que o Neto estava uma fratura do Henrique, no sul-americano, até corroborando um pouco a pergunta que você fez para a Ariane. E era um campeonato de 15, 16 anos. O nosso melhor jogador armador teve uma fratura já na viagem, um dia antes, no treino amistoso. Eu lembro que o Neto me ligou e me pediu, puta, André, eu não quero cortar esse cara. E a radiografia tinha fratura. Eu falei, Neto, mas puta, eu tô de longe aqui, não tem como, o cara tá com uma fratura. E eu acho que o Henrique Coelho acabou sendo cortado. Eu teve no Mundial 2010, o Felipe Tadiela estava comigo também, e isso é uma coisa que pouca gente sabe, por isso que eu estou falando. O Marquinhos jogou o Mundial de 2010 com a mão quebrada. Ele tinha uma fratura na mão e conseguiu jogar o Mundial de 2010, e esse foi um outro dos perrengues que a gente passou. O do Alex, que você já viu naquele caso. Então, assim, a radiografia, independente do local que você esteja, normalmente em qualquer país, mesmo aqui do Sul-América, você consegue fazer um raio-x. Eu acho que nesse caso, voltando ao caso, eu acho que inicialmente começaria com raio-x. Foi o que a gente fez, né? Fratura descartada, ainda bem. E a gente partiu para uma ressonância. Na verdade, naquele sábado, era o último dia que a Sana estava e o Doc chegaria no dia seguinte. Então, a gente esperou o Paulo chegar para fazer a ressonância, né? E aí, então, as imagens. E aí, Docs, agora é com vocês aí. O que essas imagens estão dizendo? Doc Andreoli e Doc Paulo. Eu acho importante, assim, até chegando ao diagnóstico, mostrando aqui, nessa região aqui, a quarta primeira, mostrando um edema aqui, isso aqui chama ressonância em T2, mostrando um edema nessa região. E, é claro, você correlaciona a ressonância com o quadro clínico. Né? Tinha uma dura palpação da clavícula distal.
Então, mostrando mais um hipersinal em T2 na região da acromioclavicular. Dentro desse diagnóstico diferencial, pelo trauma ou a queda, ou o atleta escorrega e cai com a ponta do ombro, ou um choque no bloqueio. Então, acho que o diagnóstico diferencial entre a lesão acromioclavicular, a fratura da clavícula distal, né? Existe um diagnóstico que às vezes a pessoa não tem a dor tanto na ponta do ombro, mas mais na lateral, que é a fratura da tuberosidade maior sem desvio. Essa pode passar batido, quer dizer, às vezes no raio-x não dá nada, mas a persistência da dor depois de 2, 3 dias, às vezes tem que fazer a ressonância. Eu acho que tratando dessa atleta no nível que ela estava, e aqui faltava quanto tempo para a competição? A competição faltava... A gente viajar era coisa de dias, 8, acho que 7 30, dias, né? 12. Uma semana para viajar, né? Pra Para sair, viagem, porque a gente ia passar um período já fora. Então, para sair do Brasil já estava assim... Dava 2 semanas, se eu não me engano, Doc. 2 semanas para a competição, acho que 7 dias para a viagem. Isso a gente vê bastante, Andreoli, vê no judô, né? O que me chamou a atenção é que assim, o trauma dela foi um trauma de jogo, totalmente comum. No judô, a gente vê quando o atleta é arremessado e ele cai sobre o ombro, então a maioria dos casos desse que eu atendo, a gente vê no basquete, mas acaba sendo muito trauma direto do judô. Agora, no basquete, com um lance daquele, não é muito usual, né? A gente vê que realmente pegou de um jeito que não era... Enfim. Exatamente. Bom, eu vou passar e voltar agora, até complementando essa questão, né? Teve esse trabalho do Andreoli, mostrando a epidemiologia das lesões no basquete. Se a gente olhar ali, ombro, braço e antebraço, é uma porcentagem muito pequena, né? Se a gente pegar ainda especificamente de luxação acromioclavicular, é menor ainda. Eu estava conversando com a Marina, que também é a fisio da base, que fez aquele trabalho espetacular do CBB12, e eu falei, Marina, e aí, quando você estava na sua pesquisa, você achou alguma coisa? E ela falou que não. Mas você quer complementar alguma coisa aí? Não, Jô, você falou tudo mesmo. Quando você me perguntou, eu falei que estratificando por lesão, a lesão de luxação de acromioclavicular mesmo é muito rara de acontecer, mesmo sendo um esporte de muito contato, né? Estratificando por lesão, raramente aparece essa luxação acromioclavicular e sim mais lesões de membro superior em geral, ombro, punho, dedos principalmente. Obrigada, Marta. Voltando aqui, então assim, foi uma luxação acromioclavicular, né? Então já foi falado aqui, o mecanismo de lesão é uma força direta aplicada contra o ombro, produzida pelo contato ou pela queda sobre o braço em posição abduzida. Então, a cinética desse movimento aí leva esse deslocamento medial e caudal do acrômio. De acordo com Rockwood, tem 6 graus de classificação. Graus 1 e 2, tratamento conservador é o padrão. 3, controverso e não atletas, né? Mas o que saiu na ressonância da TAI foi uma lesão grau 2. A gente discutiu muito no momento, assim, não era uma grau 2 clássica, com tudo que perambulava entre a 1 e 2. Assim. Ela não tinha uma estabilidade grande, já teve uma lesão parcial do acrômio clavicular, mas o que preocupava grandemente era a dor dela, né? Então, se a gente vê aí o prognóstico dessa lesão, são 10 a 14 dias de tipóia e evitar esporte de contato por 8 a 12 semanas. Em 2 semanas a gente tinha o início do campeonato. Bora lá. Bom, e agora? A gente tinha 10 dias para essa viagem para a Sérvia, uma jogadora extremamente importante, né? Então a gente teve uma assembleia aí de toda a comissão técnica para definir, porque a gente sabe que tem coisas além simplesmente do técnico e do médico, né, da parte médica e técnica, toda a parte administrativa. Então, assim, Bruno e Adriana precisavam ter uma resposta rápida também, porque tinha que correr com passagem, todas essas coisas, né? Até as camisas, são tantas coisas pequenas, assim, não pequenas, né? São tantos detalhes que correm em paralelo com o treinamento, que isso faz tudo parte da engrenagem, né, de uma comissão técnica. E, bom, primeiro eu quero ouvir o Doc, como foi essa conversa, depois eu quero ouvir o Neto. Aí, Neto, você conclui lá o que você começou a falar lá atrás.
Bom, voltando, já que eu não falei quase nada, vou falar mais um pouquinho. Perguntam aqui, o Renato pergunta para a gente se foi no membro dominante. Não foi, foi no mão esquerda, isso. mas vale a gente lembrar que no basquete é a mão dominante, enfim, é a mão que a gente coloca embaixo da bola para arremessar, porque para driblar, para fazer todo o resto, você acaba usando as duas, né? Mas foi na esquerda menos mal do que na direita, Menos apesar mal. da gente usar também muito. Ainda, Paulo, ainda mais a posição dela, né? Sim. Ela joga de 1 e de Chutador 2. importante. De 1 e 2 é difícil. Aqui a gente entra naquilo que o Andreoli mostrou muito bem para a gente na reunião em que o Alex teve a oportunidade de participar. É muito difícil essa questão do corte, né? Quando a gente vê no slide anterior que a Jordana mostrou, o tratamento dessa lesão é em torno de 6, 8 semanas. Então, às vezes, um atleta, alguém que não seja atleta profissional, está andando de bicicleta, caiu, machucou o ombro, a gente vai deixar esse atleta imobilizado, começar uma reabilitação, mas para ele voltar para um esporte sem restrições, leva um período de algumas semanas, né? Claro que no esporte de alto rendimento a gente consegue acelerar isso um pouquinho, mas a gente sabe que essa lesão demanda tempo. Então, por isso que eu acho que foi importante, no começo, a gente mostrar aquele perfil, né? Quem era a Tainá, tanto a importância técnica dela para o time, que o Neto vai falar, mas também o fato de saber que ela é uma atleta que é uma guerreira e que ela consegue superar muita coisa, né? No alto rendimento, atletas aí, a Adriana também, se quiser contribuir alguma coisa, mas atletas num nível assim internacional, olímpico, a dor é diária, né? Não tem como você não chegar num nível desse sem que as lesões apareçam e sempre que tenha um pouquinho de incômodo. Claro que a gente quer minimizar isso, mas é muito difícil você ter uma condição em que o seu time inteiro está totalmente sem dor. Nós avaliamos, a Sana fez a avaliação inicial da Tainá, depois eu avaliei, apesar da ressonância ficar alguma coisa entre um grau 1 e o 2, clinicamente ela tinha um grau 2, a gente via bastante edema na região, ela tinha muita dor, ela não conseguia mexer o braço, qualquer movimento que ela fazia, ela já sentia dor. Entretanto, a gente sabia que não era uma lesão cirúrgica, não era uma lesão que demandava um tratamento assim mais agressivo e sabia do empenho dela na recuperação. Nós tivemos uma conversa, né, eu, a Bel, a Jo, com ela sobre a vontade dela participar, mesmo se ela sentisse algum incômodo, e ela foi bem taxativa de que se ela conseguisse realmente mexer o braço e conseguisse jogar, que ela gostaria de ir. Se ela me falasse, olha, eu só vou se eu tiver 100%, não tenho dúvidas que ela teria sido cortada. E aí nós conversamos com a comissão toda, com a comissão técnica. Eu acho que esse corte, por mais que a palavra final às vezes possa ser do departamento médico, né? Eu acho que a questão técnica também é importante. E apresentamos essas opções para o Neto e para os demais membros da comissão, que ela talvez não tivesse pronta para os amistosos iniciais, talvez no primeiro jogo, enfim, ela não conseguisse jogar os 3 jogos o tempo inteiro, mas que ela conseguiria sim jogar e ela conseguiria arremessar e conseguiria sim ajudar a equipe. Neto, está aqui com a gente para dar sua impressão também, como é que foi essa conversa? Não, tô sim, Doc. Acho que é importante a gente tentar ver assim todo um contexto, né, do negócio. Primeira coisa, as decisões. É lógico que era uma coisa que a gente discutiu muito, né, Doc? A gente ficou muito tempo discutindo. Né? Bastante. Mas, assim, eu vou sempre acatar, quando a gente tem algum problema de uma determinada ordem, por exemplo, se é um problema de uma ordem física, de preparação física, eu vou falar com o Diego. Se é alguma coisa de ordem médica, eu vou falar com o Doc e com os fisioterapeutas, para que eu possa depois, junto com a Adriana e a comissão técnica mesmo, decidir o que vai acontecer. Essa é uma conduta que eu acho que é muito importante a gente ter, para que realmente a gente faça acontecer a equipe multidisciplinar, né? Porque senão não tem sentido a gente ter uma quantidade de pessoas trabalhando, como vocês estão vendo aí na foto, sendo que a opinião deles e a especialidade que eles têm na função deles, eles não vão servir. Então, se, por exemplo, eu, como técnico, que não tenho a capacidade de decisões médicas como tem o Doc, como tem fisioterapeuta, e a gente vai lá e briga com a confederação para que a gente tenha esse grupo de pessoas e chega na hora eu decido e dane-se o que eles pensam, é uma coisa que não é coerente depois para eu pedir para o meu time jogar de uma forma coletiva. Se eles veem que não é isso que acontece. Então, acho que a gente vê muito por um primeiro aspecto de conduta
e exemplo. Eu acho que a gente tem que talvez liderar pelo exemplo. Então, se eu quero que a gente jogue de uma forma coletiva, eu tenho que demonstrar que isso está acontecendo também no nosso meio. Então, eu respeito demais a função das específicas de cada um aí, e eu acho que isso é super importante. Nós acabamos... Uma outra coisa, Doc, só para falar especificamente aí sobre a Tainá. E eu coloquei esse início para falar assim, que a gente está fazendo um trabalho na Seleção Brasileira Feminina, e eu vou falar especificamente da Seleção Brasileira Feminina, de médio e longo prazo. Quando eu aceitei ser técnico da Seleção Brasileira Feminina, a gente colocou uma proposta de trabalho de médio e longo prazo. Então, eu não poderia, e é lógico que as coisas aconteceram de uma forma rápida e nos deu a possibilidade aí de sonhar com essa vaga olímpica que a gente ficou muito próximo. Mas a gente não pode abandonar o propósito que a gente tem do trabalho, né? E o propósito era a gente realmente reconstruir o basquete feminino. Então, a Tainá é uma jogadora importante para isso. A gente não poderia, então a gente teria que ver todas as possibilidades para que ela não ficasse fora disso, né? Não ficasse fora. Então, era muito importante que ela participasse, até porque a dedicação dela para chegar até ali foi uma jogadora que, depois o Diego pode falar melhor, uma das que mais se dedicaram e mudaram o hábito. Se eu vou lá no início e falo, gente, vocês têm que mudar a mentalidade de vocês mudar o hábito. E uma jogadora que mais faz isso, chega na hora de participar de um momento importante, como era do Pré-Olímpico Mundial, a gente, já para evitar qualquer problema, a gente já tira ela do time e não tenta recuperá-la, eu acho que é uma coisa que vai contra também aquilo que a gente está pregando. Então, acho que a decisão, muito da Tainá aí, foi especificamente que a gente confia no trabalho da fisioterapia e do médico para essa recuperação, né? Porque se eles falassem, impossível recuperar, não tem o que fazer. Mas se eles falassem, tem uma chance, eu vou acreditar nessa chance, tendo em vista que a importância dela para esse processo, tá certo? Então, acho que foi essa a decisão dela continuar. Acho que não só deu muito certo, porque vocês viram aí que talvez acho que ela foi uma das jogadoras que mais jogou na última partida contra a Austrália e a qualidade que ela jogou. Não foi só o tempo que ela jogou, foi da qualidade que ela jogou. Então, acho que isso aí demonstra a competência e reforça ainda mais a confiança que a gente tem que ter nessa equipe multidisciplinar. Jô, só antes de você continuar, tem uma pergunta aqui do Tavano, perguntando o quanto esse perfil psicológico do atleta guerreiro, né, entre aspas, pode prejudicar ou agravar uma lesão. Então, lembrando a todos, esta é uma decisão médica, a gente tem que pensar na saúde do atleta. A lesão dele é o mais importante. O que a gente sabe é que algumas pessoas conseguem se recuperar de forma mais rápida, de acordo com o tratamento que é feito, e aí entra nossos especialistas aí da fisioterapia, mas a sensação de dor, a intensidade da dor que ele sente é uma coisa importante. Então, não é só um atleta mais guerreiro, eu vou deixar jogar. Não, o cara é guerreiro para aguentar um pouquinho de dor. Quem estava falando? Tadiela? Manda ver. Até assim, bem rapidinho. Isso foi um dos aspectos que a gente mais discutiu, né? Essa foi uma das coisas que a gente mais discutiu. Esse foi um ponto que a gente discutiu muito, né? Isso. Então, Jô, para você seguir, só assim a gente lembrar que eu não quero passar a ideia aqui de que atleta com muita vontade, com a perna amputada, consegue ir. Não é isso. O que a gente sabe é que na reabilitação dele, a vontade dele de ficar bem, né, e o tratamento são tão importantes quanto a lesão que ele tem. Prossegue, Jô. Bora lá. Então, bom, a gente conversou, a gente elaborou um plano aí de tratamento, então ela ficaria 10 dias de tipoia, início da fisioterapia 3 sessões, às vezes era mais, e, bom, tivemos todos aqueles recursos, acho que nem cabe aqui ficar discutindo exatamente que parâmetros foram usados ou não, mas, enfim, a gente usou os recursos que a gente tinha lá, gilete termofoto, a gente usou uma bandagem rígida, né, que é bem conhecida para estabilizar essa articulação acromioclavicular. A Tainá, ela acabou desenvolvendo uma alergia, machucava a pele, então a gente tentou manejar bem essa questão, então tirava, usava uma pomada para acalmar a pele. Os desafios aí diários desses recursos, né? Então, ela tinha um espasmo protetor muito grande, musculatura de trapézio, periescapulares, bíceps. Então, o trabalho era
era diário, né? Então, além disso, e a gente restringiu os movimentos de flexão e adução horizontal, que era onde ela referia mais dor, né? Então, só para a gente não ficar falando muito aqui, esse foi o aspecto geral aí de início. Então, após 5 dias da data da lesão, ela começou a fazer um trabalho de bola do membro contralateral, né? Que foi a pergunta que tinha feito, eu ia falar nesse slide aqui mesmo. Então, a Thay, ela é destra, né? Então, a lesão foi no lado esquerdo, então ela começou a fazer dribles com a mão direita, passe, arremesso até, ela ficava arremessando bolas de 3 com uma mão só, e assim, tentando se deixar um pouco mais ativa, né? Então, esse trabalho de dribles, passe e arremesso. Começamos um ganho de amplitude progressivo, e progressão de exercícios, né? Então, isometria, começamos com elástico mais leve. Então, enquanto as outras meninas estavam no treino de quadra, ela ficava separada quando era durante a parte de mais orientação técnica, né? Que o Neto, o Camargo e o Virgil davam as orientações, ela ficava prestando atenção como parte do time, né? A gente não deixava essa hora ela separada, até para ela receber todas as orientações e nos momentos de aquecimento, coisas que ela não precisava ali estar junto com o time, ela fazia o trabalho junto da fisioterapia. Bom, juntamente com o trabalho da fisio, né, a equipe multidisciplinar. Então, o Paulo avaliava diariamente a Tainá, assim, como estava a qualidade do sono dela, né? Até por conta de toda a apreensão, ansiedade em relação à lesão que ela tinha. Então, as medicações necessárias, então, foram analgésicos, relaxante muscular, né? Essa parte dele aí, mas que foi muito importante para que ela estivesse o melhor possível, para que conseguisse se recuperar da melhor maneira. Tudo com a preparação física, né? Então, tentou manter a capacidade cardiorrespiratória dela, que era muito importante. Então, no hotel tinha bicicleta. Quando foi possível, ela começou a correr na esteira. A gente ainda estava fazendo treino de academia, então ela fazia treino de membros inferiores, a gente auxiliava se precisasse montar carga nos aparelhos, né, peso livre, enfim. E também essa conversa com a equipe técnica, né, que o Neto já falou super bem, das atualizações diárias, como evoluiu. Porque é isso, a gente tinha que estar dia a dia monitorando e dando as respostas, porque poderia mudar essa decisão de não cortar, né, a qualquer momento. Se a gente visse que ela não estava atendendo às expectativas que a gente tinha criado em relação à recuperação dela. Ô, Jô, aqui para responder a pergunta aqui da Isabela e também do Hugo, acho que a gente faz assim um planejamento, né? Tem que ficar claro. Então a gente imagina que ela vai ter alguns dias de mobilização. Isso tem que ser passado para o atleta, né? Não é uma ideia de convencimento, não é tipo você vai aguentar, você vai jogar dopada, cheia de remédio, não. Tem um planejamento. Então, são 7, 10 dias de mobilização, depois você começa a fazer exercícios para ganho de amplitude de movimento, com analgesia. O que a gente espera é que em 12 dias você esteja conseguindo driblar, que ela começa só com uma mão, de repente faz um passe para outra. Enquanto isso, ela vai fazendo preparação física, correndo em volta da quadra. Então, tem todo este planejamento. O trabalho que a gente faz com o atleta não é de convencê-la a superar a dor e ir. Não, é de mostrar que realmente a gente acredita no nosso trabalho, que a gente vai ter tempo hábil para que ela volte, vai introduzindo isso de acordo com as limitações que ela tem. E essas reuniões são feitas diariamente. Todo dia a gente avalia atleta e discute preparação física, técnica e reabilitação, o que ela pode fazer, o que eu posso aumentar de um dia para o outro. E isso tem uma escala, e essa escala, o que a gente tinha que ter era essa atleta pronta, treinando em 12 dias, mais ou menos 15 dias, e apta para entrar numa competição em 18 dias. Pode seguir, João. Bom, então a gente chegou na Sérvia, né? Tainá foi, e o primeiro treino de contato dela foi no dia 30, né? Então a gente tinha o amistoso dia 3.
foi um dia muito difícil, né? Quem estava lá lembra, ela saiu super chateada, chorando. E eu falo que eu e a Bel, muitas vezes a gente tem um trabalho meio psicológico com as meninas, né? Tipo, então, é de consolar e conversar, deixar desabafar. E, claro, sempre com aquela afirmação positiva. Tainá, você é capaz. A gente usou muito o exemplo dela, da superação dela do que aconteceu no PAN, né? Thay, olha aí, 2 dias antes de você, do primeiro jogo do Brasil, você teve aquela lesão, e olha só como foi. Você ficou fora do primeiro jogo, mas olha a sua atuação no último jogo, como foi importante, né? Então, a gente estava ali conversando, mas as 2 coisas que me chamaram a atenção muito foi, ela falou, eu não sei se eu serei capaz e eu tenho medo de prejudicar o desempenho das meninas, né? Então, essa era o grande medo dela, né? E o Doc tinha ainda uma cartinha na manga, né? Que foi o que ele acabou... A gente tinha uma ferramenta ainda que poderia ser usada mais perto da competição, que foi o que ele acabou decidindo, né? Fala aí, Doc. Você está mudo. Desculpe, meus filhos entraram aqui. Tem algumas outras estratégias que a gente pode usar, tanto na fisioterapia quanto na medicina, para acelerar. Hoje a gente tem várias medidas aí de recovery que a gente consegue usar. Mesmo no esporte, a gente consegue fazer, às vezes, abordagens mais agressivas, com infiltração, medicamentos intravenosos. Claro que sempre tomando cuidado com o que é doping e o que não é. Isso tudo, da mesma forma que eu falei, que é importante a gente apresentar por atleta as opções de tratamento, tudo que eu dou de remédio eu mostro para eles ou eu tiro uma foto e mando para eles. Isso tem que ser muito claro e transparente. O que a gente sabia, a gente acreditava e sabia uma decisão técnica que ela estaria apta. Então, nosso trabalho foi muito mais de mostrar para ela que realmente ela não deveria ter aquele medo dos outros anos que ela foi cortada e que ela realmente conseguiria. E quando ela se convenceu que o tratamento dela a cada dia estava evoluindo exatamente como a gente falou, e que ela começou a bater bola, eu falei, vai doer um pouquinho batendo bola. Parou de doer batendo bola, começou a arremessar, vai doer um pouquinho arremessando. Quando a gente foi fazendo isso nessa progressão e fazendo esse trabalho de mostrar para ela a evolução, ela realmente ganhou a confiança que precisava e acabou evoluindo bem. Tá? É o que eu peço só, Jô, para a gente seguir aqui um pouquinho mais, nós já estamos com 1 hora, está mais ou menos no nosso limite aqui. Já está acabando já. Bom, então, assim, só um desfecho final aí, né? Sendo redundante. Ela participou depois dessa questão da infiltração que ela acabou fazendo, né? Ela participou de todos os treinos sem restrição, claro, com monitoramento constante. Eu saía do treino, fazia físio, e ela jogou os 3 jogos praticamente sem queixa alguma, assim. O que ela fazia depois do jogo era aquele trabalho de recuperação, que era o comum de todas as meninas. Claro que a gente dava aquela atençãozinha maior para o ombro, né? Então, só para vocês verem aí, eu coloquei os tempos que ela jogou, né? Então, o jogo contra Porto Rico, ela jogou 29 minutos, quase 30 minutos, né? Jogo contra a França, ela jogou um pouco menos, mas o último jogo contra a Austrália, né, que era o nosso jogo do tudo ou nada, ela jogou 38 minutos. Então, assim, a gente, assim, infelizmente, o resultado, né, que a gente tanto queria, ele não veio, mas pra gente foi um grande sucesso, né, e a gente ter conseguido deixar a Thay tão pronta. Ela foi a cestinha, se eu não me engano, cestinha do Brasil, no jogo contra a Austrália. Jô, né? só para Então, assim... esclarecer depois aqui que me perguntaram, a gente fez uma infiltração, tá? Infiltração intraarticular não é doping, depende também do medicamento que você usa. Uhum. Então, essa é uma ferramenta que a gente consegue fazer quando o atleta, enfim, está com dor. Ela começou a melhorar da dor, ela começou a arremessar, sentiu dor, e a gente conseguiu, com a infiltração, realizando a infiltração, melhorar bastante o quadro dela
e tudo isso já tinha sido conversado, né? No dia 0 do tratamento, a gente falou, você vai ficar tantos dias imobilizada, vai começar a driblar, vai ter dor, vai começar a arremessar, vai ter dor. Se precisar, a gente faz uma infiltração. Com a infiltração, você vai melhorar, vai conseguir fazer drible mais rápido, vai começar a ter contato. Então, no começo do treino, a gente pedia que as meninas segurassem um pouco o contato. Aqui você vê essa foto aqui à direita, ela está com a cambagem que tem quase 3 metros de altura. Você acha que dá para evitar de ter contato aqui? Então, o que a gente viu que ela foi do dia 0 ao dia, acho que 18, ela foi de imobilizada, sem conseguir levantar o braço para jogar 40 minutos, aí, jogar 30 minutos numa partida e treinar normalmente. Então, foi realmente a reabilitação, essa evolução dela foi espantosa. E até no áudio, né, que ela mandou para a gente, que a gente pediu para ela falar, né, como que ela fazer um relato de todas essas situações críticas que ela passou, né? Então, e ela até fez, não sei quem tem ela no Instagram, e ela fez fez um texto logo depois da gente voltar do campeonato, e ela falou muito, né, do trabalho do departamento médico, né, que foi fundamental para que ela conseguisse jogar, né, fazer o que ela desempenhar o trabalho dela e fazer o que ela mais gosta. Então, para a gente fica muito feliz, né, de ter contribuído para a recuperação da Tainá. Logo, quando a gente voltou, né, lá da França, ela continuou o trabalho de fisioterapia lá em Jundiaí. A gente mantinha contato com o fisioterapeuta que estava cuidando dela lá, para que ela terminasse o tratamento, né? E quando ela foi, aí logo ela ia lá para o Sampaio, né? Que era o clube dela, só que aí acabou vindo corona e deu uma parada em tudo de novo. Mas é isso, gente. A ideia era mostrar para vocês esse desafio grande que a gente teve como departamento médico nessa última apresentação. Uma lesão que é rara, né? Dentro do basquete, de uma jogadora extremamente importante para a parte técnica, né, do time. E é isso. Tá bom, Jô. Então, agora a Bel e a Sana que vivenciaram isso com a gente lá também, diretamente, tem alguma consideração final? Querem alguma colocação final? Não, eu acho que a Isabelle, né, até perguntou sobre como conscientizar a importância do atleta de se cuidar. O Diego pode até complementar também, se ele ainda estiver aí, que a gente mostrar que melhora de composição corporal, melhora de qualidade do sono, tudo isso vai influenciar na performance dele. E aí, as meninas, aos poucos, até porque foi pouco tempo, 6 meses, mas isso a gente conseguiu mostrar na primeira apresentação no PAN, que, graças a Deus, a gente teve uma medalha de ouro no PAN. E a partir da segunda a reapresentação para outra competição, elas já tiveram, em 3 meses, mais ou menos, uma grande evolução, e elas conseguiram ver a melhora delas no físico delas, performance e tudo, e isso foi uma forma de conscientizá-las sobre a importância de se cuidar mesmo. O Diego pode complementar? Oi, Sana, tô aqui. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Oi, tá. É importante, eu queria até complementar, porque assim, eu deixei muito claro para elas que você ter uma cultura como atleta é muito importante, porque existe uma teoria que é a teoria da proporcionalidade. E para a Tainá foi extremamente importante, porque ela ficou entre quase 15 dias, teoricamente, sem treinar, né? Eu acho que vocês deram os dias exatos aí, mas basicamente 15 dias sem treinar. E o que é a teoria da proporcionalidade? É assim, quanto mais você treina, menos você destreina, entendeu? Então, quanto mais o seu histórico de treino for maior, menos você vai destreinar. E com ela foi exatamente isso. Ela, será que eu vou ter condição de jogar, de entrar na quadra, no alto nível, sem treinar assim? Ela fica tranquilo, porque ela treinou muito. Assim, ela realmente foi um pouco acima da média, ela se cuidou, focou, treinou força, treinou corrida, então assim, e treinou quadra também muito. Então a teoria da proporcionalidade para ela influenciou demais. Então assim, ela conseguiu jogar num nível ótimo. Por quê? Porque ela já tinha um histórico de treino
que ela tinha focado e treinado bastante. E isso aí ajudou muito ela, tá? Andreoli, você que tem... Abel, por favor. Não, específico com relação à físio e à abordagem, o biopsicossocial é super importante nesse caso. É deixar claro que o corpo aguenta, mas a cabeça tem que estar alinhada e que a gente não vai expor essa atleta de forma prejudicial. Que essa fala é exatamente de incentivo e ela acreditar no potencial dela, porque ela tinha um potencial, mas o histórico pregresso deixou ela muito insegura. E esse trabalho era feito diário. Então, essa abordagem biopsicossocial é super importante nesse momento e saber reconhecer que a gente não está colocando em risco a integridade dessa atleta. Que é um trabalho não só da físio, mas assim, do departamento médico como um todo e o departamento técnico também. Era só isso. Vou pedir para o Andreoli encerrar aqui, gente, que tem bastante experiência nisso, mas antes eu gostaria de agradecer todos os participantes, tanto a equipe técnica, né, que esteve envolvida no dia, Neto, Diego, Virgil, toda a comissão que nos ajudou a resolver isso, o Bruno e a Adriana, que representando a CBB deram as condições para que a gente conseguisse levar atleta, enfim, tudo que era solicitado a gente conseguia para conseguir, para deixar essa atleta realmente reabilitada e 100% para jogar. Tá, Andreoli está aqui com a gente, tem muita experiência também aqui no esporte, no basquete, em lesão. Quiser fazer as considerações finais para a gente encerrar? Primeiro, parabéns, quer dizer, pela apresentação do caso aí, parabéns a todo mundo aí da feminina, a parte técnica, administrativa. Eu acho que essa é a força aqui da reunião, essa visão multidisciplinar. Parabéns, Jordana, pela apresentação. E a gente crescendo, quer dizer, a gente vai aprendendo que às vezes o atleta ele tem alguns momentos que você tem que tomar algumas decisões, né? Essas decisões muitas vezes pode não dar certo, mas a gente está mostrando casos que evoluíram bem. E acho que essa é a missão, quer dizer, o entendimento com a comissão técnica, né, que a gente puder ajudar ao máximo, né, tanto a parte técnica quanto a parte de preparação é fundamental. Então, lembrar que não é só que não é só vontade, né, Andreoli? A gente em 2017, quando precisou cortar a Tainá, eu sentei com ela, conversei e falei, Tainá, essa sua lesão não dá, não tem condição. Você viaja amanhã, você está com uma fratura e uma lesão ligamentar no punho. Então, não é só uma coisa de vontade, de preciso desse atleta, não. É uma decisão técnica, mas que a gente considera a opinião do atleta, a opinião dos demais participantes, né? Jô, se quiser encerrar também para a gente, algum agradecimento final, alguma coisa? Gente, só agradecer mesmo pela essa oportunidade, pela participação de todos. Foi muito importante, né? Como o Andreoli falou, se o trabalho multidisciplinar ele não existe, a gente não tem sucesso, né? Não é o nome de um nem de outro que está na frente. Isso é resultado do trabalho de um time inteiro, né? Então, agradecer vocês aí por terem essa coesão aqui que a gente tem, né? Essa coesão que a gente tem aqui entre todo o nosso departamento nas diferentes áreas, que eu acho que faz a gente conseguir ter o sucesso. Claro, os atletas, né, que são responsáveis, mas a gente consegue dar essas condições da parte médica, técnica e administrativa. Pessoal, semana que vem, lembrando a todos, mantendo as nossas reuniões às quintas-feiras do Departamento aí de Saúde. Já fizemos reunião médica, fisioterápica, nutrição, fisioterapia e fisioterapia de novo. Semana que vem, provavelmente teremos todos convidados, quinta-feira, 11 horas. Essas reuniões a gente lembra... Isso é só um reflexo, Doc, de quanto a gente trabalha. Então, a gente tem muita coisa para falar mesmo. Um dos temas que eu acho que a gente pode abordar, que votaram ali, é justamente como a gente faz essa rotina de montar um departamento médico em viagem, em hotel, a gente dá um pouquinho dessa realidade. Acho que é um assunto que a gente tem que pensar como é que é o dia a dia, como é que é a mala médica, como é que é a mala do físio em competição, como é que é viajar no hotel, atender no ônibus, fazer botinha no ônibus, no farol, como é que é algumas coisas que eu acho que são interessantes da gente discutir também, mas fica para outra reunião. Então, pessoal, inscrevam-se antes, quinta-feira que vem às 11 horas, nova reunião da CBB. A ideia é que a gente tente disponibilizar esse material no site da CBB, e no canal do YouTube da CBB também. Isso a gente vai tentar fazer com o Thierry, acho que vai estar disponível em alguns dias, tá bom? Paulo, posso dar só o último? Por favor, hoje à noite, você que manda. Mesmo que manda aí. Hoje à noite, o Reino da Federação Paulista pediu para a gente conversar com técnico, dirigente, médico, profissional de saúde do estado de São Paulo sobre o coronavírus, tudo. Então,
na GCS, eu mandei aqui no grupo, a gente vai ter uma conversa sobre as preocupações que tem no retorno, em junho e julho. Então, quem quiser aí, às 19 horas, a gente vai conversar sobre coronavírus. Legal. Boa tarde a todos aí. Valeu, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Tchau, boa tarde.